pessoal, na aula dessa semana, nós vamos iniciar, então, com a nova unidade aí em estudo, que é a unidade 4, que vai estar trabalhando, olha só, a união aí, a da matemática com a língua portuguesa. Você pode me perguntar assim, mas professora, tem alguma coisa, alguma relação entre matemática e língua portuguesa? Não são duas disciplinas totalmente diferentes? A matemática não trabalha com algarismos, com números, e a língua portuguesa com letras? Em partes, sim, mas nós vamos estar observando aí no estudo dessa unidade que uma se relaciona com a outra. No texto de abertura da unidade 4, vocês podem observar que o livro de vocês, ele inicia com um texto, né? Com um texto aí que mostra que as meninas, né, as mulheres, elas acabam sobressaindo em relação aos homens, em relação aí à nota do Enem, né? Que elas acabam realizando as provas, são provas que possuem notas maiores. E aí vocês podem observar que nessa imagem, nesse texto, esse texto ele é composto de palavras e de dados, né? E do lado do texto, vocês vão observar também a presença de um gráfico, né? Essa reportagem, né? Isso aí é uma reportagem, é uma notícia. Esses dados, eles foram transferidos para esse gráfico para que nós, né, leitores, tivéssemos compreensão de como que isso fica em um gráfico, né? A questão da relação aí, da comparação da quantidade de mulheres, né, do sexo feminino que se sobressai em relação à aprovação na prova de redação na prova do Enem. Ou seja, no próximo slide aí também nós temos um exemplo aí de um texto, né, que vai estar tratando, inclusive vocês vão poder visualizar também na rota de aprendizagem, vocês, além desse material, de estarmos conversando agora, vocês também vão ter outros recursos para que vocês entendam como isso acontece. No caso desse texto aí, ele conta a história, né, como surgiu as Paraolimpíadas, né, que são jogos voltados para pessoas com algum tipo de necessidade especial, que tem alguma deficiência no corpo. E aí vocês vão ter a oportunidade de ler o texto, né? Vocês vão ver que aí o texto ele é composto não só de palavras, né, mas também tem informações numéricas, de algarismos. Então, no texto aí vocês também podem observar aí a relação entre a língua portuguesa e a matemática. Também ainda no livro de vocês, no livro de matemática, vocês vão estar visualizando também aí nas imagens, né, alguns atletas, né, paraolímpicos que se destacaram em algumas modalidades, certo? E essas informações, elas foram organizadas, como na próxima imagem que vocês vão estar observando, na próxima, né? Essas informações, elas foram organizadas aí em uma tabela, né? Aí nós temos aí o nome dos atletas, essa tabela aí, né? Ela está organizada em colunas em que tem o nome dos atletas, as modalidades em que eles competiram, a quantidade de medalhas de cada modalidade e o total geral. Ou seja, os gráficos, as tabelas, que é o que nós vamos estar estudando durante toda a unidade 4, facilita, organiza as informações, né? Se fôssemos colocar essas informações apenas no texto, ficaria um texto longo, ficaria de difícil compreensão, e quando se organiza dados, né, números, em forma de tabela, de gráfico, fica muito mais fácil a compreensão.
Ainda no livro de vocês, no início da unidade, vocês vão visualizar aí a imagem, é a sequência, essas questões que vocês estão acompanhando, fazem parte, né, das informações relacionadas à tabela anterior. Ou seja, para que vocês respondam essas questões, que está lá no livro didático de vocês, e eu tenho certeza que todo mundo já separou o material aí para poder estar respondendo, vocês vão observar que não há dificuldade para responder essas questões, né? Que aí é uma questão de interpretação, e a língua portuguesa é isso, é leitura, é interpretação. Por isso que, como eu falei no início da aula, né? A matemática e a língua portuguesa, elas andam juntas. Por quê, professora? Porque para você entender a matemática, você precisa entender, você precisa interpretar. Por exemplo, quando você vai resolver um problema matemático, você precisa fazer a leitura daquele problema, você precisa identificar qual é a operação matemática que está sendo usada, e só então você vai conseguir realizar o cálculo necessário para poder chegar à resposta. Agora, como eu dei o exemplo, se você está diante de um problema matemático, você fez a leitura, você não conseguiu identificar, interpretar qual é a operação matemática, provavelmente você não chegará ao resultado correto. Da mesma forma, como vocês estão vendo as questões aí, que fazem parte do livro de vocês, né, do livro didático de matemática, vocês só conseguirão responder se vocês consultarem a tabela, e existem informações que não estão presentes na tabela, mas que estão lá naquelas imagens, né, que definem qual é a modalidade que cada atleta pratica. Então, é importante, quando vocês forem realizar essas questões, tá? Esses questionamentos aí, que vocês consultem a tabela anterior e que vocês consultem também as imagens, né, que mostra qual a modalidade praticada por cada atleta. Na próxima imagem também, que foi tirada do livro de vocês, eu tenho mais aí um exemplo para que vocês entendam, né, o porquê é importante e o porquê essa relação matemática e língua portuguesa. Nós temos aí um texto também, né, um texto informativo que fala sobre os museus que nós temos no Brasil. E esses museus aí, né, além do texto, da parte escrita, né, nós temos aí a matemática presente também. Quando é se colocado aí no meio, já finalizando o texto, uma tabela. Isso mesmo, uma tabela. Foi organizada uma tabela em que esses museus aí espalhados, né, pelo Brasil, eles foram divididos aí em regiões, né, nas regiões aí do nosso Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E tem um número de museus correspondente a cada região brasileira aí. Então, nós temos aí também, mais uma vez, a presença da matemática em um texto informativo, ok? E na próxima imagem também, referente aí, ainda dando continuidade, né, a essa informação, a esse texto que nós vimos na imagem anterior, sobre a questão dos museus, né, que nós temos aí espalhado no nosso país. Essas informações, lá na imagem anterior, estava sendo mostrada em uma tabela. Agora nós temos aí essas informações mais precisas em um gráfico. Isso mesmo, em um gráfico, né? Essa exposição, esse museu, né, mostrado aí o número de exposições mais visitadas no Brasil no ano de 2017. Então, nós temos aí já um outro recurso, que é o gráfico, né? Na imagem anterior, a tabela, e agora o gráfico, junto aí com a língua portuguesa. Na próxima imagem também, né, referente também ao livro de vocês, eu fiz questão de usar imagens do livro para que vocês entendessem, para que vocês acompanhassem essa logística aí, dessa junção, dessa importância dessa relação que tem a matemática com a língua portuguesa. Esses exercícios aí,
Também você só poderia, né, responder, no caso, quando você estiver sentado aí para acompanhar a sua rota de aprendizagem, você só vai conseguir responder acompanhando, né, tanto o gráfico quanto a tabela lá do texto. E é isso, pessoal. Nas demais aulas, nós temos a oportunidade, tá, de estar realizando os exercícios juntos, ou mesmo fazendo correções daquilo que você vai colocar em prática. Só lembrando que na unidade 4, né, nós vamos estar trabalhando gráficos, tabelas, isso relacionado com a língua portuguesa. Vejo vocês na próxima aula. Bons estudos!